Tá certo, vamos lá. Então, a disciplina de produção e tecnologia de sementes, ela tem como principais objetivos, né, que vocês lá no final do curso consigam compreender os mecanismos que atuam na semente desde a formação até a sua germinação, tá? Conhecer as tecnologias de manejo necessárias à produção de sementes em qualidade genética, qualidade sanitária e qualidade fisiológica, tá? E outro objetivo também é que vocês passem a conhecer os problemas específicos de produção, de beneficiamento e de análise das sementes das culturas, das principais culturas de interesse agronômico, tá? Então, esses são os 3 principais objetivos aí que a gente pretende que no final do curso vocês tenham eles em mente. Aí, hoje, né, no final aqui da parte teórica, a gente vai passar o conteúdo da disciplina, né, e algumas bibliografias básicas aí de consulta para vocês. Mas como eu já falei, né, eu já mencionei aqui, a gente vai disponibilizar todo o material lá no Classroom, tá? Então vai estar tudo lá, e alguns materiais de apoio também, alguns PDFs, alguns artigos, também vão estar disponibilizados para vocês no Classroom, tá? Tá bem tranquilo. Então, a semente, né, ela é o veículo que vai levar para o agricultor todo o potencial genético de uma cultivar com as características superiores, essas características, né, que são necessárias para atender aí a demanda do mercado. Como nós vimos, o custo e o tempo requerido para a criação e liberação de uma cultivar, eles são grandes, né? Tanto o custo quanto o tempo são grandes. A produção de sementes comerciais é um dos componentes mais importantes dentro dos programas de sementes. Então, para que o produtor obtenha, né, o material, né, para que esse cultivar chegue lá no campo, né, ele se transforme em um insumo, né, ele passa por alguns processos de registro que a gente vai ver durante o nosso curso, né, e esses processos de registro e de liberação de um cultivar, ele passa por órgãos registradores, tá? E o primeiro órgão registrador, né, ele avalia o valor de cultivo e uso de um material genético, né? Então, esse material genético, ele está carregando aí todo o avanço tecnológico, né, todo o melhoramento vegetal, tá? E aqui na tecnologia a gente vai ver como é que isso se dá, quais os passos, né, que vão levar um material genético com toda a carga genética de interesse chegar ao campo e se tornar um material produtivo, tá? Então, isso passa por diversos momentos, diversos registros, tá? Diversas análises e muita certificação, tá? Então, para que um material consiga demonstrar o seu valor de cultivo e uso, né, um cultivar tenha isso, é necessário que ele tenha o valor agronômico demonstrado. O que é esse valor agronômico demonstrado de um material genético, né? É ele demonstrar que possui alto potencial de rendimento, que ele tem resistência a doenças e insetos, que ele tem resistências a fatores ambientais diversos, né? Aí esses fatores ambientais vão estar relacionados com a região a qual esse material foi melhorado, a qual ele foi direcionado, né? Questão de fotoperíodo, questão de deficiência hídrica e tal. A qualidade da semente produzida é extremamente importante, né? A estabilidade, né, dessa produção. A precocidade também é um fator importante para que a gente tenha um valor de cultivo e uso demonstrado, né? E a partir dessa demonstração de estabilidade e homogeneidade dessa cultivar, ela vai ser registrada. A partir do momento que uma cultivar ela tem essa estabilidade genética e ela é registrada, ela passa a ser protegida por lei, né? E uma lei de registro. E no Brasil nós temos o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, que é o SNPC, né? De novo, Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, que vai proteger aí o nosso material.
Tá? Então, a partir da obtenção dessa proteção, desse registro, o produtor de sementes, ele poderá multiplicar essas sementes só com a permissão do detentor. Então, olha lá, falei, tem gente querendo entrar e eu não consigo deixar. Espera aí um pouquinho, gente. Beleza. Então, a empresa que inseriu nessa semente toda a carga genética, né, desejada pelo mercado, ela vai ter a detenção desse material, né? Ele vai ser o registrante. E aí, o sementeiro, né, o produtor que vai multiplicar essa semente, ele só pode fazer isso a partir da permissão dessa empresa. Então, a empresa que desenvolveu essa tecnologia, que pode dar essa permissão para que ocorra a multiplicação. E lá no campo, muitas vezes acontece que após o desenvolvimento e a liberação desse material genético, né, as sementes são multiplicadas sem a devida autorização. Não há o pagamento dos royalties para a empresa que produziu esse material genético, né? E isso vai restringir a recuperação do investimento na pesquisa, feito, né, com a inserção dessas características genéticas pela empresa melhorista. Isso é muito complicado no mercado hoje, né? Então, para empresas grandes, né, elas conseguem driblar isso não com facilidade, mas conseguem superar, né, com fiscalização. Agora, empresas menores, isso fica bem complicado. Então, o pagamento de royalties é fundamental para que as empresas consigam continuar com a sua pesquisa, consigam continuar com o seu melhoramento. Tá? Então, além do registro, né, existe interesse em mecanismos para proteger a posição desse registrante, para proteger a posição dessa empresa que está investindo em pesquisa, em tecnologia, aí, né? Esse interesse de proteção, né, ele provém aí um alto grau de exclusividade em relação à produção e à venda da inovação desse material genético novo, né? Neste sentido, a Convenção da Organização Internacional de Proteção de Cultivares, ele contempla a proteção desses cultivares até a semente certificada, né? A gente vai ver que as sementes, elas são produzidas em diversas categorias, né? E dependendo da categoria, vai existir uma proteção mais rígida aí com relação aos direitos do registrante, né? Aos direitos de quem fez toda essa tecnologia, toda essa semente chegar com as características genéticas aí no mercado. Né? Então, o que são esses direitos? É o pagamento de royalties a essa empresa registrante, tá? Objetivo, né? E a importância, né, da semente, qual é a história, né? A gente sabe que a semente, ela é um elemento modificador aí do comportamento da humanidade. A questão de parar de ser nômade, né, parar de ficar circulando aí lá na época de milhões de antigamente atrás, né? A gente sabe que só a partir de 10 mil anos, a gente sabe que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, é um material que a gente usa como base. Deixa eu pegar aqui o livro para vocês. O nosso livro de cabeceira aqui na disciplina é esse livrinho aqui, ó. Vai estar lá nas referências, mas eu uso muito, esse é o meu material de cabeceira, que é o Semente, Ciência, Tecnologia, Produção de Carvalho e Nakagawa, tá? Olha lá o Carlos Alfredo querendo entrar, e eu tenho que parar a apresentação para deixar ele entrar. Deu certo? Acho que sim. Bom, então, só há 10 mil anos atrás é que o homem descobriu essa relação semente-planta. Ele descobriu que a partir de uma semente, né, que estava no solo, ela germinava e gerava uma nova planta. Isso não é coisa muito antiga. 10 mil anos aí, considerando toda a humanidade, é 45 minutos já do segundo tempo, né? É lá no final do jogo já. Tá? Então, com o tempo, né, a gente percebe que a semente, ela
a carreadora de todo o avanço do melhoramento, de toda a variabilidade genética, né? O importante é que a semente, ela pode permanecer em repouso em função da sua desidratação, isso é uma característica fundamental para as questões de armazenamento, né? O custo de produção de semente é alto, né, bem maior que o custo de produção de grãos, principalmente pelos fatores de certificação, que a gente vai ver que são muitos, né? A semente, ela é um organismo extremamente importante para a pesquisa, né, porque ele é um material que apresenta características que são de incomparável valor quando se fala de pesquisa, principalmente considerando o tamanho, né, as sementes são pequenas, então são organismos pequenos que conseguem carrear, né, para diversos locais aí toda aquela característica genética que foi inserida, toda aquelas características de qualidade, né, e que nós pretendemos que o material tenha. Semente também pode gerar alguns problemas, principalmente quando a gente fala de semente de plantas daninhas, né, que nós já vimos que os principais mecanismos de dispersão e de dormência, né, que possibilitam às espécies produtoras de semente a conquista da terra, né, a dispersão, né, do material, são os mesmos fatores que tornam a semente, as plantas daninhas de tão difícil controle. Então, quando a gente fala de cultura, tá ótimo, né? Dispersão. Quando a gente fala de planta daninha, tá péssimo. Então, isso vai dificultar muito o manejo, encarecer muito o nosso custo de produção, porque não é fácil manejar campos de produção com bancos de semente de plantas daninhas, né? E outro fator que nós temos que considerar bastante também é que a semente, ela é o veículo, né, de disseminação de praga e de doenças, né, levando de uma região para outra. Então, exige muita atenção, né, e cuidado por parte do produtor, né, para evitar que isso aconteça, por parte do produtor de sementes, por parte do engenheiro agrônomo responsável pela área de produção, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado, tá ok? Então, alguns conceitos, né? A produção de sementes. A gente vai ver que produção de sementes, ela tem alguns fatores que são similares à produção de grãos, só que os critérios são muito mais rígidos, tá? Então, a gente passa por muita fiscalização, muita certificação, e isso se torna bem mais rígido do que a produção de grãos, tá? E o que é semente, pessoal? Semente, olha só, né? Nós temos aí o conceito da botânica, né, da fisiologia, que fala que semente é o desenvolvimento de um órgão fecundado, né, do óvulo fecundado, corretíssimo, mas para nós aqui na agronomia não é só isso, tá? Então, todo o material que vai gerar a produção, né, de novas plantas é considerado semente. Então, se um organismo ele consegue, né, uma estrutura, consegue gerar uma nova planta, nós chamamos isso de semente, tá? Então, para agronomia, semente é a semente verdadeira, a semente botânica, que é o óvulo fecundado, mas também pode ser uma maniva, né? Também pode ser um tolete, também pode ser uma batata. Então, na agronomia, nós temos aí batata semente, os toletes de cana, que são utilizados para formar novas áreas, né? Isso é semente. Maniva, que é um pedaço do caule da mandioca onde tem as gemas vegetativas, né? Isso é semente, tá? Porque vai nos gerar nova planta e nova planta nos garantindo produtividade, produção, que é o que nós objetivamos em maior escala aí na agronomia, né? Tá? Então, semente para nós são as sementes verdadeiras e as estruturas vegetativas que vão gerar novas plantas. E qual a diferença de semente e grão? Qual a diferença de semente e grão? Olha só, para produzir semente, aqui, para produzir sementes, né, os nossos campos, eles passam por vistorias constantes. Quem faz essas vistorias? O Ministério da Agricultura. Tá? Então, nós temos campos de produção sendo vistoriados, equipamentos
né, de semeadura, né, equipamentos de beneficiamento sendo vistoriados, as instalações das fazendas produtoras de sementes são vistoriadas. Esse material passa por análises laboratoriais e passa pela fiscalização do comércio, tá? Então, tudo isso, né, é produção de sementes, né? Então, existem técnicas culturais específicas, né, na qual nós temos aí a interação dessas técnicas culturais com o ambiente, né? Esse ambiente no qual nós incluímos solo, clima, né? A presença de insetos, de plantas daninhas, né, gente? Não é planta invasora tá errada, é planta daninha, ai que fiasco, passei agora, né? De micro-organismos, tá? Tudo isso envolvido desde a semeadura até a emergência de plântulas, a fase vegetativa, o florescimento, a maturação e a colheita. Durante toda essa fase, né, nós temos técnicas culturais específicas. E isso tudo passando com vistorias do Ministério da Agricultura. Tudo isso é para produzir semente. Então, a produção de sementes é uma produção específica ao qual nós vamos gerar material, insumo para produção de novas áreas agrícolas. Tá? Então, semente é para produção de novas áreas agrícolas. O grão não. O grão, ele é produzido a partir da semente, tá? Ele não passa por vistorias, não passa por certificação do Ministério da Agricultura, tá? Ele não tem que ter um registro lá no Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, ele não tem que ter um Renasem, ele não tem que ter um RT certificado pelo Renasem, certificado pelo Ministério da Agricultura, para que tenha a produção. Tá? Então, a produção de grãos, o grão ele vai ser usado para consumo, né, para o esmagamento, produção de óleo, de proteína, enfim, para qual seja o objetivo dele. Tá? Então, essa é a grande diferença. Produção de sementes, nós temos campos específicos que passam por certificações e seu objetivo final é a produção de novos campos produtivos. Tá? Grão já é a utilização da semente e a partir da produção de grãos você vai ter o consumo desse material final, tá ok? Então, se eu tenho uma produção de sementes que não atende às demandas de qualidade necessárias, qualidades essas impostas pelo Ministério da Agricultura, e aí eu estou falando de qualidade física, fisiológica, genética e sanitária, tá? Olha só, física, fisiológica, genética e sanitária são qualidades que são monitoradas durante o meu processo de produção, tá? Então, assim eu vou produzir sementes. Se eu não tenho toda essa certificação, toda essa análise de qualidade, eu estou produzindo grão, tá? Então, uma semente, se não obedecer a esses critérios de certificação, todo o seu campo pode se tornar campo de grão, tá? Então, a sua semente, ela pode não estar no padrão de qualidade exigido, com isso você não vai poder vender esse material como semente, você vai ter que vender como grão, tá? Então, um campo de semente pode virar um campo de grão facilmente, tá? Agora, quando você está produzindo grão, ele jamais pode virar um campo de produção de sementes. Tudo bem? Então, em produção de grãos, de novo, ele não tem certificação, ele não passa por vistorias, tá? Ele não tem verificação de características genéticas, não tem análise de padrão de qualidade genética, nem física, nem fisiológica, nem sanitária, tá? Então, não tem esses fatores. Então, produção de grãos é especificamente para consumo, não é para multiplicação, tá? Somente campo de produção de sementes é que servem para multiplicação. Entendidos?